Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao webinário da Divisão de Produtos Naturais da Sociedade Brasileira de Química. Meu nome é Bruno Perlatti, eu sou graduado em Química, com mestrado e doutorado em Química Orgânica pela Universidade Federal de São Carlos. E hoje eu quero mostrar para vocês um pouquinho do trabalho que eu venho desenvolvendo nos últimos 2 anos, aqui no Centro de Ciências Médicas da Universidade de Texas, como pesquisador de pós-doutorado, explorando microbiomas em busca de antifúngicos contra o patógeno Cryptococcus neoformans. São só uma breve introdução sobre o meu alvo aqui, tanto do ponto de vista como patógeno, como busca de produtos naturais, são os fungos. Os fungos são uma classe diversa de organismos, têm o seu próprio reino, suas características específicas. Existem aí, né, estimativas entre 2 a 4 milhões de espécies, sendo que destas 120 mil são descritas já, com mais de 8 mil prejudiciais à planta e cerca de 300 espécies patógenas a seres humanos. Apesar de um número baixo, aí, apesar de 300 patógenos, né, eles são responsáveis por um grande número de incidências de doenças. Então, algumas estimativas indicam aí que pós infecções superficiais temos até 1,7 bilhão de pessoas sendo afetadas anualmente. E casos mais severos de infecções invasivas, temos milhões de casos com uma mortalidade associada de 1,6 milhões ao ano. Sendo que dos principais casos, né, de infecção invasiva, nós temos diversos tipos de candidíases, aspergiloses e a criptococose, que é o meu patógeno-alvo. O Cryptococcus neoformans, a espécie principal causadora da criptococose, ela é encontrada em diversos ambientes e praticamente todo o mundo, principalmente no solo e excreta de aves. E ela causa essa doença, criptococose, que pode se manifestar tanto de uma forma no pulmão, inicialmente, né, que é o ponto de entrada, causando uma pneumonia, e podendo migrar para o sistema nervoso central, onde ela causa a meningite criptocóxica, que é uma doença bastante fatal. Como a gente pode ver em alguns dados de 2017, de cerca dos 220 mil casos relatados, tivemos 181 fatalidades. Então, 75% de casos fatais. Mas os fungos, como eu disse, né, não só tem esse lado negativo de ser patógeno, também como também eles podem servir como fontes de substâncias, principalmente de interesse comercial. Eu não vou entrar aqui no mérito de todos os produtos que podem ser obtidos dos fungos. Eles possuem um metabolismo secundário, primário e secundário diverso. E aqui eu quero ressaltar o potencial de utilização de algum desses compostos como remédios, como drogas, para benefício da saúde do ser humano. Então aqui eu trago só alguns exemplos, né, de substâncias que são utilizadas na sua forma extraída diretamente do organismo ou então utilizada como base inicial para a síntese de produtos aplicados para diversos problemas de saúde, mas o meu foco aqui é a produção de possíveis antifúngicos. Então, aqui no Instituto Terapêutico do Texas, nós utilizamos a nossa coleção de fungos, produzida aqui na casa, coletada durante esses últimos 10 anos pelo professor Gerald Beals, meu supervisor. Atualmente, essa coleção ela tem 2.000 cepas, principalmente fungos filamentosos, na maioria ascomicetos. Nós coletamos esses fungos de diversos ambientes, solo, endofíticos, epifíticos, coprófilos, micoparasitas, obtemos alguns de outras coleções de culturas e coletamos eles utilizando diferentes técnicas de isolamento, como filtração de partículas, pasteurização, entre outras, até obter os isolados puros. Nós criamos aqui, então, uma estratégia para replicar e priorizar, né, os extratos brutos oriundos desses micro-organismos. Então, nós cultivamos cada micro-organismo em pelo menos 5 meios de cultura diferentes e utilizamos, então, extratos orgânicos desses extratos brutos como um ponto de partida, né, através de ensaios de zona de inibição frente ao Cryptococcus. Nós utilizamos também alguns outros organismos para obter um maior número de dados, então nós também testamos em bactérias como o Staphylococcus aureus e em Cândida. O Cryptococcus nós também testamos em 2 temperaturas, a temperatura ambiente é 37, porque já é conhecido que o Cryptococcus, quando ele se torna um patógeno, quando ele sai do ambiente e se torna um patógeno, essa mudança de temperatura leva a uma reestruturação metabólica do patógeno, então é importante a gente tentar fazer essa avaliação. Os extratos que, então,
apresentarem interesse para nós, que nós selecionamos nessa etapa de priorização, eles são microfracionados por HPLC e testados por BIMSAI em placa de 96 poços. A ideia é identificar, né, quais são os compostos ativos frente ao Cryptococcus pneumoniformes a 37 graus. E essas substâncias, então, são tentativamente identificadas utilizando diversos bancos de dados. Se possível e se for de interesse, nós fazemos, então, o escalonamento desses fungos que produzem substâncias que foram replicadas e priorizadas, para, então, obter substância em quantidade suficiente para fazer uma identificação estrutural inequívoca e também para obter material suficiente para novos testes, né, de bioatividade, de modo de ação, como eu vou mostrar em alguns exemplos mais para frente. Então, só um resultado geral, né, uma ideia geral dos nossos resultados iniciais. Até o momento, nós testamos 667 cepas em 5 meios de cultura diferentes, totalizando 3.335 extratos. Se a gente analisar as 667 cepas até o momento, um pouco mais de metade delas produziram bioatividade em pelo menos um dos seus extratos, mostrando, né, todo o potencial que os fungos têm como produtores de substâncias antimicrobianas. E de um ponto de vista de extratos, cerca de um pouco mais de um quarto deles produziram substâncias bioativas. Aqui a gente já consegue ver a importância de testar diferentes meios de cultura. Então, metade dos fungos foram ativos, mas apenas um quarto dos extratos deles. Então, dependendo de como a gente tivesse cultivado o fungo, às vezes de uma maneira só, nós estaríamos aí perdendo algumas substâncias bioativas. Focando mais no Cryptococcus, né, o nosso patógeno-alvo, de todos os extratos, apenas 14% se mostrou ativo frente a ele. Alguns em ambas as temperaturas, alguns em apenas uma delas. E desses extratos que apresentaram atividade contra o Cryptococcus, nós fizemos também uma segregação de acordo com a seletividade do extrato frente a outros organismos, como eu disse anteriormente. Então, por exemplo, desses 14%, desses 475, cerca de metade deles também apresentaram atividade contra Staphylococcus e Cândida. Então, é algo que a gente já não prioriza tanto, porque pode ser uma substância com uma citotoxicidade muito grande. E como esse gráfico mostra, apenas cerca de um quarto das substâncias que mostraram atividade contra o Cryptococcus neoformans mostram uma seletividade, por exemplo, frente a fungos ou apenas ao Cryptococcus neoformans em ambas as temperaturas ou a temperatura ambiente. Aqui são alguns dos metabólitos secundários que nós replicamos nesses últimos 2 anos. Como vocês podem ver, diversas classes químicas, praticamente todos os esqueletos químicos biosintéticos que a gente pode esperar de um micro-organismo com relação aos seus metabólitos secundários. Então, polissatídeos, terpenos, derivados de aminoácido, alguns derivados de metabolismo primário, como derivados de aminas graxas. Dentre os polissatídeos, diversas classes diferentes também de compostos, mostrando aí a diversidade de substâncias químicas que nós conseguimos isolar desses fungos e que possam ter aí alguma atividade biológica frente ao Cryptococcus. Dentre essas substâncias, temos desde substâncias que apresentaram atividade biocida, como no caso dos peptibióticos, até substâncias que foram bem específicas. E a ideia agora aqui, eu quero trazer 2 exemplos que foram trabalhos de sucesso nesses últimos tempos que nós publicamos, e eu queria trazer um pouco mais a fundo, um pouco mais detalhado os resultados para vocês. O primeiro são as campafunginas. Essa substância ela foi identificada algumas décadas atrás nos laboratórios da Merck, num teste de triagem contra Candida albicans, e ela apresentava tanto uma estrutura química quanto um modo de ação bem singular, mas por um tempo ela não foi desenvolvida e a sua estrutura foi publicada em 2011 num artigo de revisão sem nenhuma elucidação estrutural formal. E do ponto de vista biosintético, é um composto que nos chama bastante atenção, porque apesar de parecer um polissatídeo, ele não está configurado de uma maneira muito tradicional. Nós obtivemos então essa cepa ela foi isolada originalmente na Espanha, de Serrapilheira de Fraxinus angustifolia, e ela foi mantida na coleção de cultura da Merck, que atualmente estava no NPDI aqui
na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Nós fizemos a identificação do fungo como Planodomus enteroleucos, né? E ao fazer os primeiros testes de zona de inibição, ele mostrou uma atividade muito forte principalmente com relação à Cândida, também um pouco com Staphylococcus e relativamente fraco, porém uma zona clara contra o Cryptococcus. Mas o que também nos chamou a atenção, que aumentou o nosso interesse por esse estudo, é que quando nós fizemos o isolamento da campa fungina A e testamos contra diversos patógenos, a gente observou que a campa fungina ela apresenta uma seletividade muito boa frente ao Cryptococcus neoformans. Então nós resolvemos estudar essa substância e, num primeiro momento, né, fizemos o isolamento dela e os espectros de RMN indicaram que realmente nós tínhamos a mesma substância. Nós obtivemos, apesar de não ter sido publicado, nós obtivemos os resultados com auxílio das pessoas que fizeram o trabalho original lá na Merck. Nós obtivemos, por exemplo, os espectros originais de RMN utilizado para fazer a caracterização estrutural. E olhando essa comparação, a gente consegue perceber que se trata da mesma substância. Então, nós partimos para estudos biosintéticos utilizando precursores marcados, né? No caso, nós fizemos, então, os primeiros experimentos utilizando acetato marcado, tanto no carbono 1 quanto no carbono 2, separadamente os experimentos. E nós pudemos perceber, né, confirmar a natureza polissetídica da substância, através da incorporação de 11 unidades de cada um dos acetatos na estrutura. Mas quando a gente sobrepôs os resultados, né, da marcação isotópica na estrutura original, a gente percebeu algumas discrepâncias, né, que seria necessária rearranjos relativamente complexos da substância inicial, né, do precursor inicial, para chegar nesse tipo de substância marcada. Duas coisas que chamou bastante atenção para a gente seria essa conexão entre dois carbonos marcados pelo acetato no carbono 2, o que indica que algum rearranjo da estrutura química teria que ser necessária, visto que a biossíntese de polissetídeos, né, ela se dá pelo alongamento de cadeias de acetato via acetatos marcados em posições complementares. E outra coisa que nos chamou a atenção é no caso desse carbono, onde a metila ela estaria inserida num acetato proveniente de num carbono proveniente de um acetato marcado no carbono 1, o que também, de acordo com a biossíntese, não seria muito comum, visto que a incorporação de metilas durante a rota biosintética dos polissetídeos geralmente se dá num carbono proveniente de um acetato marcado no carbono 2. Então, a gente resolveu um pouco mais a fundo para tentar entender essa biossíntese e utilizamos outros precursores marcados, o que nos ajudou bastante. O primeiro experimento que nós fizemos, então, foi utilizando um precursor de metionina marcada, né, com metila marcada com a metila marcada através da metionina. Essa marcação nos permite observar justamente as metilas sendo incorporadas, né, através da metilação durante a rota biosintética. E o que a gente pôde observar é que, devido a uma grande incorporação da metionina, da metila marcada pela metionina, nós conseguimos observar o acoplamento direto entre os carbonos da metionina marcada e dos carbonos diretamente ligados a ela com abundância natural. Então, como a gente pode perceber aqui no detalhe, a gente conseguiu observar esses acoplamentos em 2 dos carbonos da estrutura, e a gente pôde perceber que essa metila, na verdade, ela não estava diretamente ligada ao carbono indicado aqui, mas sim ao carbono 10, que é um carbono que vem do segundo acetato, do carbono do segundo acetato. Isso já nos começa a crer, né, que a estrutura, na verdade, tinha sido elucidada de maneira incorreta. Nós realizamos, então, os experimentos marcados com acetato nos 2 carbonos, e a ideia aqui é que haja a incorporação, né, dos 2 acetatos e a gente possa ver todos os acoplamentos carbono-carbono entre as unidades intactas de acetato dentro da estrutura biosintética. E o que a gente pôde observar é que, quando nós realizamos esse experimento, todos os 11 acetatos apresentaram os acoplamentos entre eles, indicando que a estrutura ela vem de um precursor, né, de um andecacetídeo, de 11 unidades de acetato, e essas estruturas elas se permanecem intactas.
Então, a gente observou uma correlação entre os carbonos 9 e 13 e uma correlação entre os carbonos 10 e 14, o que nos indica aí que houve realmente, alguma falha durante a avaliação da estrutura, a elucidação da estrutura. Com posse de todos esses dados e a realização, então, né, de todos os experimentos de 2D e a avaliação minuciosa de todos eles, nós pudemos chegar, então, a uma nova estrutura química, como representada aqui. Essa estrutura, ela segue o precursor biosintético com 11 acetatos e a metilação dos carbonos C2, então, de acordo com a rota biosintética prevista para esse tipo de polissetídeo. E o novo composto, então, ele se apresenta como um polissetídeo decalínico. Existem diversas outras classes de compostos dessa descrita na literatura, como monacolinas, fusarielinas, entre outras. Então, não é uma classe única. Porém, agora, através dos experimentos marcados, a gente conseguiu chegar numa estratégia biosintética condizente com o esperado pela rota que existe dos polissetídeos. A rota biosintética a gente não conseguiu definir, porque para esses compostos existem dois casos. Então, a principal reação que acontece, né, é a formação do anel decalínico através de uma reação de Diels-Alder, e dependendo da classe de substâncias, já foi provado que ela pode ocorrer num precursor intermediário ou então no seu precursor final. Essa síntese, como ela é mediada pela enzima, ela sempre, apesar de formar 4 centros estereogênicos, ela se dá geralmente de maneira estereoespecífica. E no caso da campofungina, nós determinamos a estereoespecificidade dos centros, utilizando comparações com a literatura e experimentos de Noy e de dicriosmo circular. Um segundo exemplo, aqui também, né, nós tivemos alguns compostos minoritários, além da campofungina A, e todos eles apresentaram uma atividade bem similar entre eles. Se a gente olhar os minoritários, são alguns precursores com diferentes oxidações, e no caso da C e D, é a isomerização de alguma das ligações duplas na cadeia tetraênica. O segundo exemplo que eu queria falar para vocês foram obtidos uma molécula obtida de 4 cepas diferentes, é uma substância anticriptocóxica termosseletiva. Então, essas 4 cepas foram obtidas aqui no estado do Texas, isoladas de madeira morta e serrapilheira. As 4 cepas apresentaram fenótipos similares, e nos testes de zona de inibição, elas produziram um padrão bem característico do que nós estávamos buscando. Então, é uma substância, a gente pode observar pelos ensaios de inibição que essas cepas elas apresentaram uma atividade seletiva para criptococcus a 37 graus e apenas em algum meio de cultura produzido, outros totalmente sem atividade biológica. E fazendo uma avaliação por HPLC, a gente consegue, então, né, observar toda essa variação do meio de cultura, né, de produção de metabólitos, a importância de se cultivar os fungos em maneiras diferentes. E partindo então para o microfracionamento, nós pudemos observar que toda a atividade biológica ela estava vindo de apenas um poço, que é relativo a esse pico majoritário, no caso da fração do micro-organismo cultivado no meio MMK2. E fizemos então a replicação, né, utilizando os dados de UV e massas, e a partir do ponto que a gente achou interessante, a gente fez um cultivo em maior escala e obteve a substância, então, num rendimento bom, em 24,2 mg por litro, e fizemos a caracterização por ressonância, chegando à estrutura da ketoglobosina P. Essa ketoglobosina P ela foi descrita uma vez, em 1997, apenas, obtida de uma cepa de discósia. O artigo que traz a estrutura não traz nenhuma bioatividade, e no artigo de revisão publicado esse ano, pode ser observado que das 93 ketoglobosinas observadas, conhecidas, ela é uma das únicas que não tem nenhuma bioatividade associada. Para confirmar, então, a origem da produção, as cepas produtoras, nós fizemos a identificação através de diversos genes de manutenção, onde a gente pôde observar que as cepas produtoras são todas da espécie Discosia rubi, sendo, né, de acordo com o artigo original do mesmo gênero. Nós realizamos, então, os ensaios
de concentração inibitória mínima com a substância pura, e a gente pôde observar o mesmo padrão termoseletivo, tanto seletivo para o Cryptococcus quanto termoseletivo, né, apresentando uma atividade biológica muito mais pronunciada a 37 graus. E o modo de ação das caetoglobosinas e das citocalasinas, que são substâncias muito parecidas, são bastante descritos como inibidores da formação de microfilamentos de actina. A actina é um polímero estrutural, né, formado de diversos monômeros proteicos, que dá estrutura a quase todas as células eucarióticas. E a gente pôde observar por ensaios de microscopia com corantes específicos a actina, que realmente a atividade da ketoglobosina P estava sendo relacionada à organização desses microfilamentos de actina, como a gente pode perceber no controle, os filamentos, né, bem pronunciados em toda a célula e de uma forma desordenada na actina, no organismo contendo a caetoglobosina P, no caso, o Cryptococcus neoformans, e a gente pode perceber que após um tempo prolongado de exposição, a gente tem defeitos muito graves, né, na formação celular e a incapacidade do micro-organismo de realizar uma divisão celular eficiente, levando a essas formas elongadas e, posteriormente, a morte do organismo. Para tentar entender um pouco a mais, porque a actina ela é um polímero ubíquito, presente em quase todas as células eucariotas. Para tentar entender por que a gente tinha essa seletividade frente ao Cryptococcus e ainda mais com relação à temperatura, nós realizamos um experimento com triagem de mutantes de Cryptococcus com perda de função. Então, nós utilizamos uma biblioteca de 3.880 mutantes de Cryptococcus, cada um com perda de função em um gene. E a gente fez a avaliação com relação à potência da ketoglobosina frente a esses mutantes e a cepa selvagem. A ideia é que mutantes que apresentam hipersensibilidade podem indicar algum inibidor, algum modo competitivo, e as cepas resistentes podem indicar genes que codificam proteínas que possam ser o alvo da ketoglobosina, uma vez que a ausência dessa proteína leva a uma resistência intrínseca do organismo. 26 cepas apresentaram hipersensibilidade, e aqui a gente destaca algumas que estão relacionadas à biossíntese da actina, o que pode indicar aí algum fenômeno de inibição competitiva, e eu chamo atenção principalmente a esse gene twinfilina 1, que eu vou falar um pouco mais dele mais na frente. E, por outro lado, essas 294 cepas resistentes nos indicaram, né, que diversos mecanismos aí estão relacionados à interação da ketoglobosina com o patógeno, com o Cryptococcus. Eu não vou entrar muito em detalhes de todos esses genes, nós ainda estamos trabalhando em cima desses dados, porque é uma quantidade muito grande, mas o que chamou a atenção é que diversos desses genes eles estão relacionados a rotas que são conhecidas a vias de sinalização de estresse do Cryptococcus neoformans, a mudança de temperatura do ambiente para a temperatura corporal. E isso vai de encontro, né, à nossa observação de que realmente essa substância ela acaba sendo muito mais tem um efeito muito mais pronunciado à temperatura corporal, né, a temperatura de 37 graus. Falando um pouco da biossíntese das ketoglobosinas, né, de uma maneira geral, e da nossa em específico, foi algo que a gente tentou entender um pouco a mais também. Nós tentamos entender, então, como que a discósia, né, biossintetiza essa substância, e nós utilizamos como base os clusters biosintéticos de duas substâncias já bem parecidas e que com seus clusters biosintéticos descritos, a caetoglobosina A, produzida por Caetomum globosum, e a caetoglobosina K, produzida pelo Stenocarpella maides. A diferença delas é bem pouca, né? Se a gente observar entre a P e a A, é apenas a metilação desse resíduo. E se a gente observar a biossíntese, né, ela é produzida então por uma enzima híbrida, policetídea e derivada de aminoácido. A gente tem então a produção do policetídeo inicial, aí ele é incorporado através do domínio de condensação um resíduo de triptofano, e esse precursor é então ciclizado através de uma reação de Diels-Alder, produzindo, né, a procaetoglobosina, que é então decorada por enzimas oxidativas, gerando as diversas caetoglobosinas presentes. Então a gente pode observar no gene das nossas cepas, né, nós obtivemos o genoma completo e identificamos o cluster biosintético.
O cluster biosintético ele é bem similar aos outros dois observados, o que nos dá bastante confiança, né, desse ser realmente o cluster certo. Ele apresenta, então, a enzima híbrida, além de uma enoredutase em trans, o que é bastante comum nesse tipo de enzima. Apresenta também a enzima de desalderase, que foi identificada de acordo com a sua similaridade com diversas outras desalderasas já descritas, através de comparação de banco de dados. E apresenta também diversas das enzimas oxidativas de decoração, né, como os citocronos P450 e as oxorredutase. E apresenta também, né, além de fatores de transcrição e algumas substâncias, algumas enzimas de transporte, algumas outras enzimas que nos chamaram a atenção. E eu queria falar um pouquinho mais delas, né, porque está sendo alguns dos nossos alvos de estudo atualmente. A primeira são essas duas enzimas encontradas no finzinho do cluster biosintético das ketoglobosinas, que também foram observadas na ketoglobosina K, mas ausente na ketoglobosina A. Essas enzimas, quando correlacionadas em banco de dados, elas foram identificadas como uma metiltransferase e uma minotransferase, e elas possuem algumas similaridades com enzimas conhecidas nos actinomicetos, que são responsáveis justamente pela metilação do triptofano. É uma metilação indireta, onde uma das enzimas primeiro transforma o triptofano em indópiruvato, que é então utilizado como substrato para a enzima de metilação. Nos actinomicetos, nós temos dois tipos de clusters biosintéticos para esse tipo de reação, onde pode haver ou não, né, uma terceira enzima que faz a epimerização da metila de acordo com a estereoseletividade do produto final. Então, no nosso caso, nós encontramos a enzima de aminotransferase, que é bastante similar a essas enzimas de aminotransferase que atua 2 vezes durante a rota biosintética, e também essa enzima de metilação. Então, a gente acredita que essas duas enzimas são responsáveis pela metilação do triptofano, e o que nos chamou bastante interesse é que essa rota nunca foi descrita em fungos. Então, caso a gente consiga confirmar por experimentos ou de expressão ou de silenciamento de genes que realmente essas enzimas são as responsáveis pela metilação, elas podem ser alvos interessantes aí do ponto de vista de mineração genômica. Outra enzima que nos chamou a atenção era a primeira enzima, como eu mostrei lá no caso do Cryptococcus, né, que uma das cepas hipersuscetíveis, ela tinha uma mutação no gene da tuinfilina. A tuinfilina é uma proteína que também atua na ponta mais dos filamentos de actina, interagindo, né, de diversas formas aí na polimerização e despolimerização da actina. E foi muito interessante encontrar esse gene junto ao cluster biosintético, porque isso é um indício de que realmente esse gene pode ser um mecanismo de autorresistência da discosa com relação à produção da ketoglobosina. A ketoglobosina P ela atua como antifúngico, e o fungo, a discosa como um fungo, provavelmente ela também é suscetível a essa substância. Então ela acaba expressando, provavelmente junto à produção da substância, ela acaba expressando a tuinfilina, ela tem essa tuinfilina posicionada de uma maneira que ela pode ser coexpressada junto ao metabólito, aumentando assim a resistência intrínseca da discósia frente a essa substância. A gente ficou um pouco em dúvida, né, se a tuinfilina era um alvo ou um inibitor competitivo, mas os experimentos com um mutante de Cryptococcus, né, mostrando esse aumento de suscetibilidade frente à caetoglobosina e um aumento na deformação celular frente à caetoglobosina, especialmente a caetoglobosina P, nos indica que a tuinfilina não é um alvo em si, mas realmente um inibidor competitivo. Então, no caso, a tuinfilina e a caetoglobosina P, elas acabam competindo pelo mesmo sítio de ligação. Eu espero que vocês tenham gostado de um pouco do que eu mostrei, do que eu tenho feito aqui. Tem sido uma experiência muito enriquecedora trabalhar com todo esses projetos. Eu queria agradecer ao meu supervisor, ao Gerald Bills, aqui da Universidade do Texas, do Centro de Ciências Médicas, e agradecer também os nossos outros colaboradores, principalmente da Universidade de Iowa, da Universidade de Duke e da empresa da Hexagon Bio, que nos ajuda com o sequenciamento do genoma. O Dr. Guy Harris, que fez o trabalho inicial das campofuginas da MEC, nos ajudou agora com essa redescoberta. Ao centro, a Sociedade Micológica dos Estados do Golfo, que nos ajudou, nos permitiu a coleta dos micro-organismos em alguns locais aqui do estado,
e as agências de financiamento. Eu agradeço ao tempo de vocês por terem me ouvido e se tiverem alguma dúvida, crítica, sugestão, por favor, entre em contato. Muito obrigado por tudo.